todos os anos, nós pegamos uma ou duas séries e temos a temática de um personagem e, através dele, trazer algumas lições para a nossa vida. E, quando nós nos reunimos para pensar as séries, isso tem acontecido ano após ano. É muito interessante ver a ação de Deus nesses momentos em que nos reunimos para pensar a caminhada como igreja. Porque a liderança dessa igreja se reuniu, eu acho que no último mês de novembro, ou dezembro, eu não me lembro, e nós então, nessa reunião, fechamos as séries para o ano de 2016. E então nós pensamos, temática, que série seria e em que mês isso seria estudado. E aí então nós fechamos desde novembro ou dezembro, que no mês de abril nós estudaríamos a vida de Elias. Por que eu estou dizendo isso? Porque, coincidentemente, nessas coincidências que só Deus sabe fazer, a série de Elias cai justamente num período altamente tenso da nossa nação. E quem conhece minimamente a vida de Elias, sabe que é impossível falar sobre Elias sem tocar no assunto envolvimento político do homem e da mulher de Deus. Agora é interessante imaginar que nós não tínhamos ideia de como o nosso país e como estaria a efervescência política de nosso país em abril. De uma tal forma que nós pensamos isso, nós só sabemos que Deus já sabia, e aí cai essa série falando sobre o assunto complicado para muitas igrejas, mas que para nós é um assunto que tem que ser tratado à luz das Escrituras, que é o posicionamento do profeta de Deus diante de autoridades políticas que claramente andam contrários àquilo que Deus determina nas Escrituras. Antes disso, e é importante dizer, nossa igreja é apartidária. E nós, inclusive, rechaçamos totalmente que igrejas abram seus púlpitos para manifestação política, seja ela de qual tipo. A mensagem que deve ser pregada nos púlpitos das igrejas tem a ver com o que o Evangelho fez, faz e fará na vida do ser humano. Acontece que o Evangelho se transforma a tudo e a todos, também transforma o modo de ver e viver a política numa determinada nação ou numa determinada cidade. Então, nós faremos aqui, e vocês verão isso nessa série, profundas críticas políticas, mas que nós queremos deixar claro que devem atingir de A a Z daqueles que estão envolvidos em nosso país nas mais diversas falcatruas. Porque, vamos ser sinceros, eu não sei se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro ou se você é anárquico. Não sei, eu não vou entrar nessas questões primariamente. Essas questões, nós vamos resvalar em algumas delas. Mas uma coisa, obrigatoriamente, tem que estar em nosso coração nessa época do nosso país: a indignação. É impossível imaginar um cristianismo sério, coerente, bíblico, sem uma profunda indignação com o que acontece em nossa nação, com o que tem acontecido em nossa nação. Porque talvez os acontecimentos políticos, a roubalheira que acontece nas mais diversas esferas, em todos os estados, nas cidades, tem matado pessoas num país como o nosso. Você tem que lembrar que quando nós falamos sobre a desgraça de uma política mal feita, nós estamos falando de gente que morre de fome em nosso país. Num país em que, se você estiver chupando uma laranja e cuspir a laranja no solo, você corre o sério risco de, em algum tempo, ter um pé de laranja ali. Porque nós vivemos num país extremamente abençoado. Um país em que você consegue plantar, pelo tamanho desse país, de morango a banana.
Você consegue ter regiões desse país, e algumas nem muito distantes de nós, que estamos aqui em Piracicaba, você consegue em algumas regiões, aqui mesmo no interior de São Paulo, colher morango. Ao mesmo tempo que você viaja alguns poucos quilômetros e pode tomar um bom copo de caldo de cana. E assim nós temos em nosso país essa bênção de sermos um país de solo rico, mas desgraçado pelo pecado no coração do ser humano. Mas é necessário a gente ir para Elias para entender profundamente o que eu estou querendo dizer com o que eu estou dizendo nesse começo da nossa série. Nós vamos começar lendo o livro de 1 dos Reis, capítulo 17, que é justamente o momento em que Elias é apresentado na Bíblia. Até o primeiro livro dos Reis, capítulo 16, você não tem nenhuma informação sobre Elias. Então, de repente, no capítulo 7 do primeiro livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, aparece esse homem de Deus, e é para lá que nós vamos para começar a ver a história desse homem e tentar tirar algumas lições que Deus fez na vida dele, através da vida dele, e o que Deus nos chama a ser e a como viver num momento como esse em nosso país. A Bíblia diz o seguinte: ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, essa é a única informação que nós temos sobre Elias. Esse é o tipo de personagem que você não conhece os pais, os avós, os tios. A única informação que a Bíblia traz sobre Elias é essa. Ele é um tesbita de uma cidade chamada Tisbe, na tribo de Gileade. Essa é a apresentação. É quase que como a Bíblia dizendo: bom, você não precisa saber muito sobre um homem de Deus. Se ele serve a Deus, isso já é suficiente. Você não precisa saber muito sobre um homem e sobre uma mulher. O importante é saber se ele serve ou se ele não serve a Deus. Essa é a informação mais importante que nós precisamos ter a respeito de qualquer pessoa, e talvez seja a informação mais importante que qualquer pessoa deva saber a nosso respeito. Mas a Bíblia continua. Então ele disse a Acabe. Elias então vai dizer a Acabe, que é o rei da nação: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então nós temos Elias, um cara que a gente não tem muita informação. Mesmo assim, há umas outras partes da Bíblia que fazem referência a Elias. E uma parte da Bíblia, bem distante desse texto, que faz referência a Elias, está lá na carta de Tiago, quase lá no fim da Bíblia. A carta de Tiago, lá no capítulo 5, no fim da Bíblia, diz algo interessante sobre Elias. E é bom saber disso antes da gente continuar a história. Tiago 5, versículo 17 e versículo 18, dizem assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então lembre-se, isso que ele acabou de dizer para Acabe, nós já temos uma outra dica de quanto isso vai durar. A Bíblia afirma que durante 3 anos e meio não choveu e não caiu orvalho sobre a terra, porque Elias tinha dito isso para Acabe, conforme Deus tinha dito para ele. Orou outra vez, depois de 3 anos e meio, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Antes de você pensar que nós estamos dando um spoiler aqui da série, já contando o final para você, o que é importante nós sabermos sobre Elias antes de começarmos essa série? Elias era humano como nós. A Bíblia está querendo dizer, quando diz que Elias era humano como nós, Elias era semelhante a nós, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas coisas que nós somos sujeitos, com oscilações de humor, assim como nós temos as nossas oscilações, e por aí em diante. A ideia que a Bíblia está tratando é: nós não estamos falando de um super-herói. Nós estamos falando de um ser humano normal, porém com um diferencial fundamental para aqueles que querem fazer a diferença no tempo em que estão vivendo.
Ele era um ser humano que ouvia a voz de Deus e obedecia a voz de Deus. Pode parecer estranho dizer que essa é a receita necessária para fazer a diferença, mas é sim, só isso que nós precisamos. Nós precisamos de seres humanos engajados na vida com Deus, de uma tal forma que eles conseguem ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, a despeito de qualquer coisa que Deus diga. Porque quando a gente volta para o texto que está ali acima, que é o texto do primeiro livro dos Reis, diz que Elias diz para Acabe: eu juro que não vai cair terra, não vai cair chuva nessa terra, não vai cair orvalho nessa terra, até que eu diga que vai chover de novo. Acabe era um dos reis de Israel, extremamente fraco e influenciável. Provavelmente, Acabe é um dos líderes do movimento da masculinidade fraca, deprimida e mimimi na história. Sabe aquela pessoa assim, cheia de... aquele homem fraco, totalmente manipulável? Provavelmente Acabe é o líder e o fundador do movimento dos homens panacas que querem fingir que são alguma coisa que não são. Porque Acabe, mesmo sendo o rei de Israel, se casou com uma mulher, e lembre esse nome, porque esse nome será importante na história. Uma mulher de nome Jezabel. Se você conhece alguma Jezabel, infelizmente esse nome não é muito interessante, porque Elias, o nome Elias significa Jeová é Deus. E o nome Jezabel significa Baal é Deus. E por aí você já nota que nós estamos diante de uma mulher que não tem lá uma história assim muito cristã. Acontece que Acabe, o rei de Israel, casa-se com Jezabel, que é uma princesa fenícia e adoradora de Baal. E Baal sempre foi, na história, um dos maiores inimigos do monoteísmo da religião judaica. Porque você tinha Israel vivendo a sua vida com Deus, e em volta de Israel, muitos povos pagãos, e uma grande parte deles adoradores de Baal. E Baal, inclusive, era considerado Deus da fertilidade. Então você tinha que fazer sacrifícios a Baal, para que Baal abençoasse a terra, fazendo a terra ser fértil. Então, na religião de Baal, o que Baal fazia para que a terra fosse fértil? Pense, Baal é o deus da fertilidade. Eles querem que a terra seja fértil, porque nós estamos falando de uma sociedade que depende muito de plantar e colher. E quem planta e colhe depende do quê? De chuva. Na religião de Jezabel, quem é que mandava chuva? Quem é que abençoava a terra com orvalho? Quem é que fazia com que o nível ideal de chuva caísse no tempo certo? Baal. E o povo de Israel estava sendo influenciado de uma tal maneira que o culto a Baal já estava sendo visto como normal dentro de Israel. Um culto que às vezes incluía sacrifício dos primogênitos. Então você sacrificava o seu primogênito a Baal para que Baal mandasse chuva para a nação. Sacrificar o primogênito significa, em bom português, sacrificar o primogênito mesmo. Você coloca ele em algum lugar, passa uma faca na garganta dele, faz o sangue dele espirrar para tudo que é lugar e Baal fica feliz com isso, e daí Baal manda a chuva para a terra. E também, como ele era o deus da fertilidade, muitas pessoas imaginavam que se você tivesse relações sexuais num culto a Baal, mais facilmente você iria, por exemplo, engravidar. O que fazia com que muitas mulheres que tinham dificuldades para engravidar fossem aos templos para ter relação sexual debaixo da bênção de Baal. Olha que beleza! Então você já deve imaginar como era a liturgia do culto. De um lado você tinha gente transando, do outro lado você tinha gente matando o primogênito. Era mais ou menos assim. Israel, que até então estava caminhando com Deus, pensou, pode ser. Aí, de repente, Deus chega para Elias, que é um cara que se dispôs na mão dele, e diz assim, você vai lá para Acabe, aquele sem vergonha,
e vai falar para ele algo que, se nós não soubermos a história, parece meio bobo, né? Mas o que Elias está dizendo para Acabe? Não vai chover, nem orvalho haverá sobre a terra, até que eu ore novamente. O que Elias está fazendo? Elias está arrebentando com a sua palavra o pilar do culto a Baal. Ora, vocês não estão dizendo aí que Baal é o Deus da fertilidade que dá chuva? Então vamos ver. Se Baal é o Deus da fertilidade, se Baal é o Deus que dá chuva, eu agora, em nome do Senhor dos Exércitos, estou dizendo para vocês, não vai chover e não vai ter nem orvalho nessa terra até que eu diga algo contrário. Ele é convidado a trazer uma palavra de juízo por causa do pecado dos líderes da nação. Porque o pecado dos líderes da nação trariam, como trouxe inevitavelmente, condenação para todo o povo. Veja, nós temos uma liderança errando, se desviando dos caminhos de Deus e levando o povo a se desviar dos caminhos de Deus. E aí então vem a palavra do Senhor ao seu profeta dizendo: diga que esse pecado irá trazer sérias consequências a toda a nação. Agora, se nós talvez imaginássemos estarmos lá nesse local, a gente podia pensar assim, não, mas espera aí, tem algo estranho. Porque Jezabel e Acabe se uniram numa sociedade nefasta e estão trazendo isso para cima do povo. Mas não é justo que Deus faça todo o povo sofrer por causa do pecado dos líderes da nação. Ora, se Deus quer fazer justiça, que o faça nos líderes da nação. Que, sei lá, traga um raio que caia na cabeça de Acabe e Jezabel, e aí acaba essa história. No entanto, sempre que nós vemos graves disfunções políticas e sociais na vida do povo de Deus, em toda a história, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia deixa claro que a liderança inevitavelmente reflete, infelizmente, o que está no coração do povo. Se isso não fosse assim, imaginemos então que o povo era um povo bom, que o povo era um povo fiel a Deus, que um povo era um povo convertido. Chega uma tal de Jezabel e do nada diz assim, olha gente, a partir de agora nós vamos adorar a Baal. O que o povo faria com essa mulher? Você está louca? Você está doida? Aqui nessa terra nós adoramos a Deus. Aqui nessa terra nós louvamos ao único Deus verdadeiro. Mas o povo já tinha o coração tão longe de Deus que ouve a sua liderança dizendo, agora nós iremos adorar a Baal. Como o povo já não tem o seu coração convertido a Deus, simplesmente diz, tá bom, então é a Baal mesmo que nós vamos adorar. E passam então a abrir mão da sua fidelidade a Deus em prol de uma agenda política. Agora, veja que a Bíblia não está dizendo que a agenda de Acabe e Jezabel é de direita, de esquerda, de centro, comunista, socialista, neoliberal, liberal, ou qualquer nome que você queira dar. Porque a Bíblia sabe que disfunções sociais e políticas, tenham ela o nome que tiver, tem a sua origem no pecado do coração humano. É por isso que quando nós olhamos para a nossa nação, nós precisamos olhar para a nossa nação com um coração extremamente cristão, reconhecendo que o problema político do nosso país é inicialmente e fundamentalmente um problema espiritual. Porque, gente, vamos olhar para a nossa população. Nós não podemos dizer, como algumas pessoas por aí apregoam, em refrões totalmente desconectados de sentido, como eu vejo por aí, dizendo, declare que o Brasil é do Senhor Jesus. Onde? Onde? Porque, embora seja lugar comum dizer isso, é preciso dizer, está na cultura do nosso povo, a cultura do pecado, que em nossa cultura tem um nome, inclusive, de jeitinho brasileiro, que é dar um nome legal, legalzinho e amoroso para situações de corrupção e pecado, que começam nas coisas mais simples e vão então tomando volume e chegando às mais altas esferas do nosso país. Quer ver só? Eu peguei algumas situações que você pode dizer assim, não, mas essas situações são tão bobas.
Lembre-se, a capacidade de corromper sistemas não tem a ver com o que se faz quando se tem bilhões na mão, mas quando se tem pouco. Quer ver só? Você vai para o mercado. E lá no mercado você comprou 3 litros de leite, comprou, sei lá, o que a gente pode ler? 3 litros de leite, você comprou uma manteiga, você comprou 2 chocolates. Oi? Quem falou brócolis? O que é isso? Eu só falei coisa gostosa até agora, a pessoa vem e me só... Tá bom, você comprou brócolis, aí você comprou presunto, queijo, aí você comprou um suco de laranja, e aí você estava quase saindo, você olhou e falou assim, tem aqui essa bolacha, que é bolacha, não é biscoito, essa bolacha aqui é bolacha, não é biscoito, porque na Bíblia não tem biscoito. E aí você comprou lá quantos itens? 11 itens. E é claro que você está no mercado e você vê lá caixas maravilhosos, rápidos. E aí você vê lá uma fila enorme e uma fila de 2 pessoas com uma placa enorme em cima dizendo o quê? Caixa de no máximo 10 volumes. Quantos volumes você tem? 11. E agora? Você não pode se esquecer que essa é uma situação complicada, porque a regra estabelecida para o bom andamento do estabelecimento chamado supermercado, alguém estabeleceu que para facilitar a vida de pessoas que fazem compras pequenas, nós vamos criar caixas de até, no máximo, veja que não está, e eu fui pesquisar, eu só fui pesquisar. Não está escrito lá, caixa de mais ou menos 10 itens, não tem lá escrito assim. Caixa por volta de 10 itens. Está escrito na maioria lá, máximo 10 unidades. Mas você tem 11. O que naturalmente, como brasileiro, você vai pensar? 10 e 11 não faz diferença. Não faz diferença. Então, você entra lá no caixa de 10 e você fica meio na frente do carrinho, ou da negocinho lá que você está segurando, pro de trás, você pensa assim, vai que o de trás é aquele chato que quer contar. Vai que o de trás é aquele chato, aquela pessoa que quer tudo certinho. Porque tem gente nesse mundo que quer tudo certinho. Tem gente nesse mundo que se é no máximo 10, ele quer no máximo 10. Tem gente nesse mundo que diz, se 5 é o correto, ele quer 5. Tem gente nesse mundo que diz, se você não pode burlar, mesmo que minimamente uma lei bobinha. Eu digo que isso, você pode pensar, mas Marquito, isso é um exemplo idiota. Não, isso é um exemplo da cultura brasileira. Porque quem já passou por países civilizados sabe que isso não acontece. E depois vai para aquela vaga que está brilhando à sua frente, e você vai fazer uma coisa rápida. Você vai só 3 minutinhos, você vai, sei lá, pegar uma coisinha que já tá... Você vai numa loja, você já encomendou, a pessoa ligou para você e falou assim, tá aqui, pode passar a buscar. Você já pagou, você já encomendou, a pessoa já embrulhou. Você sabe que é só o tempo de você parar o carro, volta 3 minutos, mas a vaga que está ali, brilhando na frente da loja, é uma vaga, de repente, para idoso, e você tem lá 25 anos, alguma vaga para deficientes, e a única deficiência que você tem é mental. De repente, a única. Aí o que a gente pensa? Não vai, justo agora, aparecer um velho querer estacionar um carro aqui. E também, se o velho aparecer estacionar o carro aqui, esse velho deve ser aposentado. E se é aposentado, é um vagabundo que não faz nada na vida. Que podia vir outro horário, não no horário que eu estou vindo. Ou a gente pode pensar assim, mas é uma vaga para deficiente. O deficiente também não pode ser uma pessoa com pressa na vida. E você pode estar pensando assim, que horror dizer isso. Que horror é parar na vaga dele. Horror não é dizer isso. Horror é você parar na vaga dele e ficar pensando nessas besteiras. Mas é assim que o brasileiro é ou não é? É assim que o brasileiro é.
Agora imagine que você, de repente, foi eleito pelo povo para um cargo político. E caiu em suas mãos uma verba que pode ser distribuída no valor de R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão. A gente não sabe quanto é, mas é muito. R$ 1 bilhão. Olha, dá para ir passar férias em Saltinho e ficar lá, assim, 10 vidas, praticamente. Aí você pensa assim, R$ 1 bilhão. A cultura do brasileiro mas se for só uma coisinha, não faz diferença. De 10 para 11, 3 minutinhos na vaga. Que veja, a cultura do brasileiro, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro está na cultura o seguinte: se eu puder levar um pouquinho de vantagem sobre o cara aqui de trás que tem 9 itens, sobre a pessoa que tem alguma dificuldade e precisa estacionar nessa vaga, azar dele, eu vou levar um pouquinho de vantagem. E aí eu tenho R$ 1 bilhão nas minhas mãos para distribuir para setores sociais do meu país. E eu penso assim, vamos pensar matematicamente, eu quero pedir aos matemáticos de plantão. E eu penso assim, 1% é muito ou é pouco? 1% é um pouquinho. Veja que eu posso pensar, veja, eu tenho 1 bilhão. Eu posso fazer o seguinte, distribuir 99% e ficar com 1% a título de comissão do meu generoso trabalho em prol da nação. E aí eu vou ficar só com 1% de 1 bilhão, que é 10 milhões. Gente, aí você pode falar assim, 10 milhões é muito. 10 milhões é muito comparado com R$ 1. Mas comparado com 1 bilhão, significa que eu serei bondoso, a ponto de ainda distribuir para o país 990 milhões de reais. Você não pode achar que isso é tão ruim assim. Eu estou distribuindo 990 milhões de reais. E eu só fiquei com 10 milhões para a título de também abençoar a minha família, que também tem pessoas necessitadas nesse país. O que eu estou querendo dizer é que o problema do nosso país tem a ver com Brasília. Mas Brasília é reflexo de Piracicaba. Então, inicialmente, o problema do nosso país tem a ver com Piracicaba. Tem a ver com vagas especiais na Praça José Bonifácio. E tem a ver com a fila do mercado, seja ele qual for. E se nós não mudarmos essa cultura, que é uma cultura pecaminosa do passar o outro para trás, a gente não muda esse país nunca. Por isso que nós devemos lembrar que quando nós oramos pelos governantes, e quando nós oramos, bom, eu estou partindo do pressuposto que nós cristãos, já que somos cristãos, oramos pelos nossos governantes. Nós precisamos orar por conversão. Porque eu não creio que haja mudança social e política possível sem o domínio de Jesus Cristo sobre a vida de qualquer ser humano. Sem os princípios do Evangelho sendo estabelecidos numa nação. Assim, quando eu oro pelos líderes da nação, ao começar do presidente da nação até o vereador da minha cidade, eu tenho que orar dizendo, Deus, converte os seus corações. Porque o que um profeta precisa dizer para a classe política, seja ela qual for, não convertida a Jesus enquanto os nossos corações não se converterem a Jesus, não ouvirem a voz de Deus, não se converterem à voz de Deus, haverá maldição sobre a nossa terra. Como Elias disse há muito tempo. Eu vejo cristãos por aí brigando. E eu não vou expor o que eu penso sobre isso. Como cidadão brasileiro, como alguém que vota, como alguém que tem direitos, como alguém que tem ficha limpa, eu tenho a minha posição. Mas enquanto cristãos ficarem discutindo se a saída ou não de Dilma é a solução do país e não a conversão de pessoas e da classe política, nós ainda teremos sérios problemas. Porque até mesmo em nosso país nós já estamos chegando à conclusão de que quase virou todo mundo farinha do mesmo saco. E isso tem que ser usado como denúncia.
Isso é consequência do pecado. Nós precisamos, como nação, nos converter a Cristo. E é por isso que nós precisamos, inclusive em nossa nação, e agora eu vou trazer para mais próximo de mim, é por isso que em nossa nação nós precisamos também de mais pastores convertidos a Jesus. Porque também nós vivemos numa nação que você vê, notar, pastores não convertidos a Jesus, também já se tornou coisa normal. Como eu ouço gente dizendo, eu vou naquela igreja lá tem uma mensagem meio complicada, mas eu gosto da igreja. A mensagem lá não é cristã, o pastor tem alguns problemas, há alguns desvios, há algumas coisas mal explicadas, mas eu vou lá, sabe por quê? Porque eu vou lá para louvar a Deus, eu não vou lá para ficar me influenciando com essas coisas. E aí nós brasileiros entramos na cultura da conivência ao erro, que também é um pecado, porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando nisso. Elias é chamado como profeta a dizer para Acabe, como você não converteu o seu coração a Deus, a nossa terra toda vai sofrer, do palácio à casa mais pobre. E é isso que acontece com países que deixam Deus de lado. E, irmãos e irmãs, o nosso país tem virado as costas para Deus dia após dia. Eu não consigo nem... teve uma informação que eu não consegui a veracidade, mas aí você pode, se for verdade, você ore pelo absurdo da nação, se não for, beleza. Mas teve alguém que disse, você está sabendo, Marquito, que agora tem um projeto de lei em determinado lugar para tirar a Bíblia das bibliotecas municipais. É no Sul? Parabéns. Parabéns. Olha que beleza. É um projeto para tirar as Bíblias das bibliotecas municipais, porque nós estamos num Estado laico. E tem gente achando que Estado laico é Estado ateu. Mas o que é isso? Aí eu concordo com alguém que disse, beleza, a gente inclusive deve mesmo tirar as Bíblias da biblioteca. E também providenciar para explodir o Cristo Redentor, né? Porque se nós estamos num Estado laico, aquele Cristo Redentor não faz sentido nenhum. E também o Cristo Redentor lá de Águas de Lindóia, de Serra Negra, tudo aqueles Cristo Redentor. Mas também tirar os negócios de macumba que tem lá em Salvador, também tem umas Iemanjá nadando lá, tem que tirar também. Já que vai tirar, mas aí não. Aí faz parte da cultura do povo brasileiro. Eu vou te dizer, viu? Olha... Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. É engraçado, porque Deus chega para Elias e fala assim, Ei, Elias, falou lá com Acabe? Falei. Falou lá que não vai chover? Falei. Olha, Elias, vou te dizer, hein? Acabe vai ficar bravo. Acabe, na verdade, não vai ficar bravo. Quem vai ficar bravo é Jezabel. Mas Acabe, a hora que falar para Jezabel, olha, aquela mulher vai virar um urutu. E eu vou te dizer, viu, Elias? Ela vai ficar brava com você. Não diga, Senhor. O que eu faço? O que você faz? Tá louco, Elias? Não, Senhor. O que eu faço? Elias, a mulher fica brava com você. Tudo bem, Senhor. A mulher lá é a rainha. Então, senhor, a rainha vai ficar brava porque o senhor falou que eu tenho que falar um negócio. Eu fui lá e falei um negócio. O que eu faço? Você foge? Mas como assim foge? Como assim não foge, Elias? Você tá louco? Você comprou briga com o rei e com a rainha. Só tem uma coisa pra fazer, meu filho. Você foge. Porque se você ficar, eles matam você. Mas Deus, eles estão bravos comigo porque o senhor falou para falar um negócio que eu falei. Eu sei. Mas o senhor, eu sei, eu falei que não era porque eu ia garantir o resto. Eu falei que era para você falar. Agora você foge. É dura a vida de um profeta. Porque ser fiel a Deus não garante a qualquer cristão algum tipo de facilidade. É por isso que cristianismo sempre foi uma religião de gente disposta a dar a vida. É por isso que nós lutamos tremendamente contra qualquer cristianismo light,
que diz que qualquer coisa que você fizer tá bom. Não, não tá. Inclusive, mesmo obedecendo a Deus, Deus pode te colocar em enrascadas e dizer, olha, você obedeceu? Agora, inclusive, aguente com as consequências da sua obediência. E aí Deus diz para Elias, você vai para perto do riacho de Querite, que está a leste do Jordão, lá você vai beber do riacho, mas isso aí pode ficar tranquilo, que é uma água tranquila, água mineral, pH 12, é melhor do que aquelas águas Ibirá, água Ibirá, aquelas que é meio, como é que é? O pessoal fala que faz bem pro estômago, que ela é até meio... Mas vocês não sabem nada de coisa de saúde, viu? Olha, eu vou te dizer que lamentável, né? Mas eu diria, inclusive, que está meio nojento o negócio aqui. Porque você já se imaginou sendo alimentado por corvos? Aí, imaginou que gostoso? O corvo trazendo assim um pedacinho de carne para você? Aí ele chega, ele joga assim, você fica lá embaixo, e aí o corvo vem e joga um pedaço de carne, cai na sua boca. Você se sente um corvozinho sendo alimentado pela mamãe corvo. Já imaginou a situação do profeta de Deus? O profeta acorda, de repente ele pensa, tô com uma fome, ele já vê um monte de corvo, falou, olha o café da manhã chegando. Aí é corvo trazendo. E é assim que muitas vezes o profeta de Deus acaba tendo que enfrentar a vida quando é fiel a Deus. Não espere facilidade. Nós estamos nessa geração cheia de mimimi, politicamente correta, cheia de frescura, mimada até a alma. E nós perdemos, inclusive, a visão de termos o privilégio, e muitos cristãos, e na Bíblia você tem isso, muitos cristãos que na história louvaram a Deus e agradeceram a Deus pelo privilégio de sofrer em nome dele. Mas nós estamos vivendo uma época de um cristianismo tão light que isso agora é visto. Quando se fala em sofrimento, pensa-se em sofrimento apenas como arma do diabo. E aí você tem slogans do tipo, pare de sofrer. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, muitas e muitas vezes, Deus usa o sofrimento humano para nos fazer amadurecer e estar mais próximos dele. Foi assim na história de muitos homens e mulheres, e tem sido e será assim. Nós defendemos o sofrimento como algo gostoso? Não! Nós não somos uma igreja masoquista, mas não sendo uma igreja masoquista, precisamos ser uma igreja realista que diz a homens e mulheres vivendo em 2016, às vezes, obedecer a Deus traz consequências que nós não gostamos. Mas isso não pode mudar, inclusive, o desejo de obedecer a Deus, porque importa obedecer a Deus muito mais do que obedecer a qualquer homem e mulher, e muito mais do que obedecer até mesmo os desejos do nosso coração. Porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração humano. Nosso coração nos engana e tenta, às vezes, nos colocar distantes da vontade de Deus. É por isso que, a despeito daquilo que nós pensamos a respeito do nosso país, a pergunta sempre tem que ser, o que a Bíblia diz a respeito? E essa tem que ser a nossa postura. É essa que tem que ser a nossa postura. Não é o que nós pensamos, a não ser que nós pensemos em total acordo com a palavra. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. É interessante porque ele ficou lá esperando. Aparecia corvo de manhã, aparecia corvo à tarde, e ele esperando. Porque o que um profeta faz depois de pregar? Ele espera ver o que Deus vai fazer. Deus mandou pregar? Foi o que ele fez. Depois mandou ir para um outro lugar e ficar lá esperando? Foi o que ele fez também. Veja que em nenhum momento Elias quer voltar para a cidade para dar uma mãozinha para Deus. Não, o que Deus mandou fazer eu faço. E se ele mandou fazer nada, é nada que eu vou fazer, até mesmo para ensaiar a minha esperança e paciência nele. É interessante como Jesus é o grande referencial disso. Porque chega o momento do ministério de Jesus, um pouco antes dele ir à cruz e entregar a vida por nós, que ele ora e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A resposta de Deus é a resposta de que, não, o cálice você terá que beber, você vai até a cruz. E o próprio Jesus já tinha dito isso, no entanto, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Alguém que em todos os momentos da vida nos ensina que o importante é ouvir a voz do Pai e obedecer à voz de Deus.
O mesmo Jesus que disse: a minha comida é fazer a vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. É assim que um cristão deve viver, porque um cristão deve viver não espelhado em Elias, porque você precisa se lembrar que Tiago diz: Elias era homem semelhante a nós. A nossa esperança, o nosso referencial está em Jesus, que suportou todas as coisas muito mais do que Elias veio a suportar e chegou a morrer em nosso lugar. Ressuscita, nos traz vida, vence a morte. E cristãos que têm Jesus como referência são cristãos que conseguem suportar todas as coisas, porque sabem que mesmo que a morte venha sobre nós como consequência da nossa obediência, mesmo que nós sejamos condenados à morte pela obediência à palavra, ainda assim eternamente nós viveremos com o nosso Deus. É por isso que o próprio Jesus diz em Mateus 6, versículo 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essas coisas ele está falando de comida, bebida e roupa. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aí é claro que talvez olhando para esse texto a gente pensa assim, tá vendo? A gente tem que se preocupar. O que Jesus está dizendo é, não tem que se preocupar com o amanhã, quem já fez a vontade de Deus hoje. Mas se você não fez a vontade de Deus hoje, você não pode nem deixar de se preocupar com nada. A sua preocupação ainda tem que estar em fazer a vontade de Deus hoje. Elias é um cara completamente envolvido com a sua nação. E mostra que sim, cristãos precisam estar profundamente conscientes do que está acontecendo na política do seu país. Mostra que cristãos precisam ser muito mais cristãos do que partidários. Cristãos precisam ser muito mais cristãos do que partidários. Significa dizer que todo cristão deve ser apartidário? Não. Você vive num país de uma pseudodemocracia, mas que ainda permite você ser do partido que você quiser. No entanto, você não pode ser mais partidário do que fiel ao evangelho e ao cristianismo. E de novo, isso tem que atingir quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de leste e centro, e quem é qualquer coisa, porque tem tanta coisa. A nossa luta sempre tem como foco o estabelecimento eterno do reinado de Deus sobre os céus. Nós lutamos pelo estabelecimento de um trono, mas daquele que já está sentado no trono e reinará para sempre. Nós lutamos pela visão do restabelecimento de toda a ordem, quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. Nós cristãos não podemos perder isso de vista, enquanto lutamos aqui. Eu quero dizer algo para terminar, para que você pense nisso quando for postar nas redes sociais, conversar com amigos. O nosso amor a Jesus e a fidelidade a Jesus tem que ser maior do nosso desejo de ver a Dilma cair. E o nosso amor a Jesus e fidelidade a Jesus tem que ser maior que o nosso desejo da Dilma ficar. Tá claro? Porque eu vejo muito mais gente defendendo a Dilma com mais paixão do que defenderia Jesus. E muito mais gente defendendo a anti-Dilma
a queda da Dilma com mais paixão do que defenderia o próprio Jesus. Tem gente que provavelmente estaria cantando, não vai ter golpe. E estaria cantando, crucifica, vai. Ou gente dizendo, fora Dilma, com todas as forças. E dizendo, talvez, meio de desdém, soltem Barrabás. Tanto faz. Porque esse Jesus mesmo. Elias coloca o dedo na cara de Acabe e sabe que o problema de Acabe é pecado. O problema da nossa nação é pecado. Mas ele começa onde? Na fila do supermercado amanhã de manhã. Não começa em Brasília. Não começa. Ele começa quando certas coisas que poderiam fazer com que a gente estivesse rindo e tirando sarro um do outro, pedem a graça diante de algumas coisas que a gente vê. Para quem acha que eu não diria nada sobre futebol hoje só porque o Palmeiras ganhou do Corinthians, está enganado, eu vou dizer. O Palmeiras ganhou do Corinthians hoje de 1-0, mas eu vi uma foto hoje às 3:30 da tarde que me fez perder totalmente o interesse nesse negócio. Porque eu não sei quantos viram que a 30 quilômetros do estádio onde aconteceu hoje, um torcedor foi morto. E na internet, às 3:30 da tarde, apareceu a foto desse torcedor morto. Totalmente ensanguentado, caído na frente de uma casa. Caído no portão de uma casa, todo ensanguentado. É isso? Talvez a gente poderia pensar, é só mais um torcedor, mas já morreu tanto. Mas sei lá. Eu acho que quando a gente tem família, a gente pensar nessa notícia chegando para a mãe, assim é o nosso país. Assim é o nosso país. Nós precisamos de homens e mulheres que cheguem com o dedo na cara e digam, isso é fruto de pecado. Mas que tenham uma vida tal que talvez as pessoas não possam dizer isso de nós. Porque, claro, deixa eu terminar fazendo uma confissão. Porque senão parece que eu estou falando isso como alguém que é um britânico. Eu já fiquei indignado uma vez com uma senhora que estava na fila do supermercado na caixa de 10 itens e ela tinha exatamente 18 itens. É um absurdo um negócio desse. Ela tinha 18 itens no seu carrinho. E é tudo porcaria. Não tinha, você fala, uma senhorinha, tem lá alface, brócolis, era Coca-Cola. Essa mulher tá querendo todas essas coisas para morrer e ainda fica aqui atrapalhando a gente. Eu fiquei indignado com aquilo. E enquanto eu estava indignado com a irresponsabilidade, eu fui colocando as minhas coisas. Deu 12. Mas as minhas tinham justificativa, porque eu estava levando coisas para as crianças de casa. Se eu não me engano, tinha até dadinho. Que é uma coisa que Deus inventou. Para trazer alegria ao coração humano. Vai ter no céu, de graça. Junto com os rios de todinho. Eu fiquei indignado, mas claro, nesse caso a minha indignação é totalmente seletiva. A indignação do homem e da mulher de Deus é a indignação que reconhece o pecado no coração de uma nação e luta pelo estabelecimento do Evangelho para a glória do Senhor em nome de Jesus. Deus ajuda-nos como nação a vivermos para a glória do Senhor, a despeito de todas as coisas e de todas as mazelas no nosso país. Ajuda-nos a, mesmo tendo o nosso viés partidário, a compreender que ele jamais poderá ser maior do que a fidelidade aos princípios do Evangelho. E que o nosso amor a Jesus, nosso amor ao Senhor, seja sempre o nosso maior amor
e a nossa maior fidelidade. E ajuda-nos nas trivialidades da vida a sermos obedientes, para que seja quebrada essa demoníaca cultura do jeitinho brasileiro, para que vivamos o estabelecimento da justiça, do amor e da paz, da alegria, como a tua Bíblia diz que o Espírito faz em nós. Em nome de Jesus. Amém.